Boa noite. Estamos fazendo essa live, essa aula de filosofia para o cursinho Dr. Sócrates Brasileiro. E o tema da aula de hoje é Platão. E hoje estou aqui com meu amigo e colega Felipe Caleres, que é professor de filosofia também, especialista em filosofia antiga. E eu vou fazer algumas perguntas para ele, ele vai expor os conhecimentos que ele tem sobre Platão. Primeiro, boa noite, Felipe. E como você está? Boa noite, Capela. Meu amigo, filósofo, é um prazer estar aqui e falando para esse cursinho de preparatório para o Enem, de filosofia. Então, estou muito contente de poder falar sobre Platão nesse dia. É uma aula fundamental para conhecer toda a filosofia e Platão ajuda você a não só conhecer filosofia, mas conhecer toda a história, toda a ciência do mundo ocidental, ou seja, é uma aula fundamental desse cursinho. Uhum. Legal. E só para retomar um pouco, na aula passada a gente falou dos pré-socráticos, né? Falando de alguns filósofos, en passant, algumas frases, alguns conceitos, e que raramente vai cair no vestibular, mas é preciso ter esse primeiro contato, né, com a filosofia antiga, que são esses primeiros filósofos. E por curiosidade, na história da filosofia, eles são conhecidos como pré-socráticos, esses primeiros filósofos, né? Alguns historiadores da filosofia o classificam como sendo pré-socráticos. E o mais interessante é que o Sócrates, né, esse homem, esse filósofo, essa figura, esse cidadão ateniense, foi um dos personagens dos livros de Platão. Foi um dos personagens principais dos diálogos platônicos. E eu queria que você começasse primeiro falando da importância do Platão para a filosofia e dessa relação, dessa amizade, desse respeito, desse personagem Sócrates também, que desde quando eu comecei a estudar filosofia, jamais eu dissociei esses dois filósofos, do Platão e do Sócrates. Na verdade, quando eu lia Platão, quem vinha primeiro na minha cabeça era o Sócrates, porque ele era o personagem. Então, eu queria que você começasse por aí. Bom, falar de Platão é muito interessante porque ele é um filósofo que trata de temas de uma maneira muito geral e ele consegue abarcar todos esses temas segundo um estudo detalhado, segundo um estudo que a gente pode designar de científico. Platão ele é uma figura muito importante, então, para a gente conhecer todo, como eu já disse, toda a história da filosofia. E ele trata de temas que são muitas vezes muito atuais. Então, ele escreveu os livros, ele viveu há 2.400 anos atrás. Ele nasceu há cerca de 300 a 400 anos antes de Cristo. E o Platão ele tem essa habilidade de analisar os temas humanos de maneira que a validade das coisas que ele colocou é até hoje muito importante para todos os filósofos e todos os pensadores que vêm depois. Então vão sempre retomar o Platão, seja para fazer uma crítica a ele, seja para retomar o pensamento do Platão e transformar suas ideias de maneira que possam produzir novos pensamentos e interpretar a realidade atual. Mas ele só para dizer, a importância dele é muito atual. E a gente vai ver hoje nessa aula o porquê dessa atualidade desse filósofo,
que é reconhecido pelos filósofos atuais como um filósofo muito importante, como um dos filósofos que faz nascer a filosofia. Então, para a gente pensar, né, quem é esse fulano, esse Platão, ela pensar assim, que ele é um homem que nasceu numa família nobre, ele vivia em Atenas, no centro ali do mundo grego, né? A Grécia não era um país, lembrando isso, né? Não existia o país Grécia. Existiam vários povos que eram denominados de gregos, que tinham a mesma língua, o mesmo tipo de cultura, o mesmo tipo de religiosidade, e mesmo a língua, não era a mesma língua, eles tinham línguas semelhantes, eles conseguiam se entender, um povo ali relativamente homogêneo. Bem, esse nobre, filho de uma família de nobres, os pais dele queriam que ele se tornasse alguém importante na cidade, tal como a família dele de nobres era. Então, eu esperava que ele fosse ser um advogado, fosse ser um político. E queriam que ele estudasse com as melhores pessoas que trabalhavam ali na cidade como advogados, como políticos. E nessa época existia uma dessas pessoas dentro dessa cidade de Atenas que era muito reconhecido pelos discursos que fazia. Essa pessoa era Sócrates. E Sócrates discursava em praça pública, no lugar de discussão política também, chamado de Ágora, o lugar onde se discutia a política da cidade. E, e o Sócrates ele era uma pessoa que era diferente de um certo grupo de muitos oradores tinham naquele momento ali naquela cidade, e um desses oradores, desses tipos de oradores eram chamados de sofistas. Os sofistas eram oradores que discursavam geralmente sobre qualquer tipo de assunto. Eles não tinham um assunto particular que eles se preocupavam. Então, se fosse um assunto da política da cidade, eles iam discutir. Se fosse um assunto sobre o comércio, eles iam discutir. E mesmo se alguém quisesse contratar um sofista para fazer um discurso levando a cidade a pensar melhor sobre esse assunto, sobre a determinado prisma que essa pessoa quisesse, o sofista estava ali para isso. Só que o Sócrates ele tinha um jeito muito diferente de fazer seus discursos, que eram sobre os seus próprios pensamentos. Era alguém que tinha um pensamento consistente sobre um assunto e fazia esses discursos. Mas não só isso, ele diferenciava desses sofistas também pelo modo como ele fazia seus discursos, que não era simplesmente fazer como alguém poderia fazer, e começar um monólogo e ficar falando sobre um tema longamente sobre esse tema, mas ele tinha um modo de fazer seus discursos em que a gente coloca duas pessoas para fazer uma conversa, tal como eu estou fazendo essa conversa com o professor Capella agora. Ele me faz uma pergunta e eu vou falando um pouco e vou a partir do que eu vou falando, ele vai me fazendo outras perguntas, ou seja, simplesmente um método que a gente vai usar o diálogo. Então, o nome grego que ficou, esse método que era próprio do que o Sócrates usava, é o método dialético, ou seja, a investigação vai se dando a partir da conversa entre mais de uma pessoa. Não precisa ser necessariamente duas pessoas, às vezes nos diálogos que o Platão escreveu, existia mais de uma pessoa que participava desse diálogo, desse método dialético, e a partir desse método em que as questões eram colocadas, respostas dadas, então ia se verificando a verdade ou a falsidade daquilo que era apresentado. É um método, então, de investigação da verdade, um método dialético. Então, Platão encontrou, por volta dos seus 20 anos, esse homem, Sócrates. E seguiu Sócrates como alguém que vai aprender dessa maneira.
Acho que uma coisa interessante é pensar que, lembrar de uma anedota, não sei se o termo é correto, anedota, mas uma história que parece que Sócrates teve um sonho em que surgia de dentro dele um cisne. E esse cisne representou para Sócrates a pessoa que ia levar para frente as suas ideias. Foi então que ele, discursando em praça pública, com esse método de conversando com as pessoas, no diálogo, viu chegar esse jovem que queria estudar o método que ele estava desenvolvendo ali. Esse jovem era Platão, com seus 20 e poucos anos. Ele viu aquele jovem alto, forte. Platão era, o nome Platão significa ombros largos. Então viu essa pessoa de grande estatura, falou: esse é o cisne que vai levar o meu conhecimento para frente. Então, essa influência de Sócrates na vida de Platão foi muito forte. Aos 20, cerca de seus 29 anos, 30 anos, Sócrates é executado. Ele é executado pela cidade, ele sofre um processo, e nesse processo ele é julgado e condenado. Ele é julgado por perverter os jovens e por praticar atos ímpios contra a religiosidade da cidade. Por essas duas razões, Sócrates é condenado a beber cicuta, que é um veneno. Então, essa foi a condenação dele. Ele foi condenado por impiedade, ou seja, atos religiosos que não eram próprios da cidade, e por perverter os jovens. Bom, perverter os jovens, por que condenaram ele por perverter os jovens? Platão era um desses jovens. Sócrates estava influenciando todos esses jovens de uma maneira muito forte, contra toda uma tradição dos sofistas, que tinham um outro modo de discurso. Bem, seria muito interessante a gente falar muito mais sobre Sócrates, e vocês veem que não é só um personagem que apareceu nos discursos, que vai aparecer nos discursos do Platão, nos diálogos de Platão, mas Sócrates é uma personagem importante na história da filosofia e na história da vida de Atenas. Diferente de Platão, Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira. A mãe dele era parteira, recebia as crianças no mundo. E um detalhe interessante, então, dessa vida do Sócrates, além dessa execução dele que a gente poderia pensar, quão interessante é um filósofo que vai ser executado, que se recusa a fugir da sua execução, mesmo achando injusta a condenação. Ele permanece sereno diante da morte. Essa serenidade diante do maior medo, do maior problema humano, a morte, o fim da vida, é um tema filosófico de maneira muito importante, interessante, e está dentro da filosofia do Platão, que vai retomar essa vida do filósofo na figura do Sócrates. Mas voltando, Sócrates também é filho de uma parteira. E falo isso porque a arte que ele diz desenvolver é que, tal como a mãe dele, que ajudava a tirar aquilo que estava dentro já das pessoas, a criança que vai nascer, Sócrates, a partir desse método dialético, tem a intenção de tirar de dentro das pessoas aquilo que já está dentro delas, ou seja, o conhecimento. Não é, ele se vê como alguém que faz o parto nas pessoas, mas não parto de pessoas, de crianças, mas o parto do conhecimento, da sabedoria. Ele tem um papel educacional, Sócrates. Então, a gente poderia falar muito mais sobre Sócrates, é uma pessoa extremamente importante e interessante na história da filosofia. Eu arremato isso que eu tenho para falar sobre Sócrates, só para pensar o seguinte, que a gente pode pensar que a grande contribuição de Sócrates é fazer, usando esse método, realizar perguntas que estavam ligadas à ética e à moral, ou seja, perguntas sobre o que é a virtude, o que é a justiça, que é o tema que a gente vai discutir bastante hoje aqui,
o que é a amizade e todos os temas relativos à ética e à moral. Então, é mais ou menos isso, Capela, que eu queria falar agora sobre Sócrates. Você me perguntou Legal. sobre Platão também, né? Platão e Sócrates. A vida desses dois é por aí que eu tenho para falar sobre esses dois personagens. Bom, já entrando numa parte mais conceitual, digamos assim, da filosofia de Platão e de certo modo, também da sua herança socrática, você falou aí sobre a pena de morte, né, do Sócrates, da sua execução. E, e devido digamos, acusações feitas contra ele, de uma espécie de tribunal, devido a algumas de suas ações, eu pergunto para você, e aproveitando também que você falou desses opositores a essa escola dos filósofos, né? Os sofistas, eu tenho uma pergunta dupla para te fazer e deixar você falar um pouco. Em primeiro lugar, né? O que faria, qual a diferença, qual que é a distinção, se você puder esclarecer, entre o tipo de discurso que os sofistas tinham em relação ao discurso filosófico, essa investigação dialética proposta pelos filósofos, sobretudo Sócrates, e depois essa investigação dialética feita pelo Platão. Qual que é a diferença, digamos, mais clara ou mais que a gente pode estabelecer duas coisas como distintas? De um lado, os sofistas e de outro, esses filósofos que pretendem ser contra esse tipo de discurso. E, em segundo lugar, eu gostaria de que você já entrasse no tema da República do Platão, que seria um dos seus livros mais, digamos, um dos principais livros, talvez, e que eu vi muito cai no Enem bastante, né? Esse tema da República, que é a justiça. Então, eu gostaria que você dissesse sobre se essa condenação do Sócrates, ela foi baseada em uma justiça. Ou, para falar em termos mais popular assim, será que foi justa a condenação do Sócrates, né? A gente vai falar da República, mas eu sei que o livro que fala mais sobre a defesa do Sócrates, que você já começou a mencionar aí. E aí, essa dupla pergunta sobre os diferentes discursos, as diferentes maneiras de usar a palavra ou a investigação filosófica através da palavra, e em oposição aos que utilizavam essa opinião comum para discursar em praça pública e convencer a maioria das pessoas, porque eles falavam já de uma opinião difundida. Ora, me parece fácil convencer alguém da sua própria opinião. Então, parece um tema muito atual quando as pessoas dão uma opinião que é uma opinião vulgar, só que fala de uma maneira encadeada, de uma retórica bem colocada, bem postulada, bem imposta, e parece que o espectador olha aquilo e fala: nossa, mas eu penso igual a esse cara, então é claro que ele está certo. E aí, normalmente, você se dá preferência para aquilo que você já pensa. Então, aquilo que eu já penso, então não preciso investigar. Eu só aceito o discurso dessa pessoa que fala e eu apenas concordo com ele. Aí eu vejo muito as pessoas hoje em dia falar: eu concordo com essa pessoa. Ora, concordar não é nada mais do que você ouvir a si mesmo, uma opinião que você já tem, e talvez essa opinião seja algo falso. Mas, tendo em vista que essa opinião é falsa, como descobrir a verdade?
como que eu utilizo do pensamento filosófico para me livrar, né, das opiniões, da falsidade ou da não investigação. Exatamente, é muito interessante você ter colocado. Vou começar pelo fim aí, para fazer um comentário sobre essa investigação sobre a verdade, né? Como saber exatamente se a minha investigação está me levando para a verdade? Eu começo por aí porque é muito comum os alunos que estão estudando filosofia acreditarem que a filosofia é o lugar do relativismo, onde tudo é uma interpretação e tudo é válido, qualquer interpretação é válida. E muito pelo contrário. Eu acho interessante pontuar para quem está estudando para o Enem, que, por exemplo, até 2008, 2009, a filosofia na Universidade Federal de São Carlos não era a admissão feita pelo Enem, era um vestibular à parte. Nesse vestibular à parte, que era da VUNESP, para você entrar em filosofia, matemática tinha peso 2, enquanto que história, geografia tinha peso 1, para entender quanto que a filosofia ela se mira e ela se baseia na sua interpretação, seu modo de ver a realidade, a partir de fundamentos muito bem consolidados. Isso é a característica que a gente pode pensar como sendo a grande diferença entre o filósofo, a figura do filósofo, de Sócrates, em oposição à do sofista. Porque o sofista é justamente essa figura que o Capella colocou, essa figura que preza pela opinião comum, pela opinião que é compartilhada, que já está nas pessoas. Então, o que o sofista fazia, com muita habilidade, os sofistas eram figuras excelentes, não eram pessoas que não sabiam de utilizar bem o discurso, eram pessoas com conhecimento excelente do discurso, e usavam esse discurso a partir justamente dessa ideia de relativização do discurso a partir do pensamento que cada um já carrega consigo sobre determinado tema. E discorrendo, então, sobre esse tema, das diversas maneiras que ele possui, investigando no olhar dos ouvintes, aquilo que vai batendo e aquilo que não vai batendo, o sofista vai levando a sua plateia a alguma conclusão que ele espera conseguir o assentimento da plateia. O sofista e o filósofo estão na cidade discutindo geralmente questões que vão ser válidas ou vão influenciar a vida da cidade como um todo. Então, a gente pode dizer que ambos têm algo em comum. E daí está a dificuldade, e não é tão... Eu vou responder agora a primeira questão, a diferença entre o sofista e o filósofo, o sofista e Sócrates, considerando o seguinte: essa distinção entre o sofista e Sócrates não é tão simples assim. Ela não é tão clara e não era tão clara para os atenienses daquele tempo. Um exemplo disso é uma obra de teatro chamada As Nuvens. Nas Nuvens, o Sócrates é apresentado como um sofista também. Se confundiu naquele momento o Sócrates com mais um sofista, ou seja, mais uma das pessoas que faz discursos na cidade e tenta convencer a todos sobre a sua própria verdade. E o que a gente vê Sócrates fazendo é o contrário de tentar convencer as pessoas de alguma verdade, mas investigar se a verdade que as pessoas já sabem, aquilo que elas já têm consigo mesmas, é realmente algo que se aplica a todas as coisas. Então, Sócrates, ao perguntar para as pessoas perguntar para alguém que era
muito especializado, por exemplo, no exército, na guerra, perguntava para essa pessoa o que é a coragem, e a pessoa poderia dizer: a coragem é a avançar sempre frente ao inimigo. Então, Sócrates colocava outra questão. Tudo bem, mas não existe um momento em que recuar é melhor do que avançar? Então, essa pessoa que acabou de dizer que o corajoso é aquele que sempre avança, coloca uma exceção. E a partir dessa exceção, olha, tudo bem, não é bem simplesmente avançar sempre, é avançar sempre, mas quando a oportunidade de recuar garante algum ganho na guerra, então isso é a coragem. E então Sócrates ia colocando exceções até que a pessoa que se colocava como aquele que mais conhecia sobre aquele assunto chegava à conclusão de que, na verdade, não sabia exatamente o que é a coragem. Então, ao contrário de convencer as pessoas do que é a coragem, dizer o que é a coragem, Sócrates estava disposto a investigar o que verdadeiramente é a coragem. A coragem, a gente vai dizer, em si mesma. Essa, pode-se dizer, é a grande diferença entre o discurso do sofista, que visa convencer as pessoas, e o discurso de Sócrates, que visa investigar a verdade que as pessoas acreditam já saber. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, verificar que o conhecimento que se pensava ter não é bem justo assim. Bem, daí eu gostaria então de passar a segunda pergunta que o Capela fez, muito mais complexa, eu diria. Não que essa não tenha sua complexidade, mas muito mais complexa, que começa perguntando se foi justo ou não o julgamento de Sócrates. Essa pergunta eu começo do ponto de vista do filósofo, não do sofista. E digo isso porque, do ponto de vista do filósofo, primeiro eu preciso saber o que é a justiça para dizer se o julgamento foi justo ou não. Se eu não souber o que é a justiça, é impossível eu dizer sim, foi justo ou não, não foi justo o julgamento. Eu posso dizer tudo isso do ponto de vista da minha opinião. Dizer, eu gostava muito de Sócrates, Sócrates era meu amigo e o que fizeram com ele foi extremamente injusto. Ou então, dizer o contrário. Sócrates, eu não gostava desse Sócrates. Meu filho que estava andando bem, ele estava crescendo, ia se tornar um grande político, começou a andar com Sócrates e agora não quer saber de mais nada, não quer saber do caminho dos sofistas, não quer saber de ganhar dinheiro. Um detalhe, os sofistas cobravam dinheiro pelos discursos que faziam. E Sócrates não cobrava dinheiro pelos discursos que fazia. Isso também foi um alvo, né? A gente pode colocar como um dos problemas que gerou para ele sua execução. Detalhe importante. Mas continuando, essa investigação sobre o que é a justiça é que pode determinar, então, se o julgamento foi justo ou injusto. Só que essa pergunta, o que é a justiça, é muito interessante para a aula de hoje. A gente já conhece um pouco de Platão, sabe um pouquinho da vida dele, e de Sócrates. E daí vale, acho que agora, pensar em colocar essa questão onde ela se insere no pensamento de Platão, que é em um livro em especial, que é A República de Platão. A República de Platão, ela é talvez a obra principal de Platão. É nessa obra que se encontra condensado a maior parte da teoria de Platão, o pensamento de Platão. Platão escreveu muita coisa e escreveu tudo em diálogo. Nesses diálogos que Platão escreveu, o personagem principal, nós já sabemos, é Sócrates, que faz perguntas para as pessoas, geralmente pessoas que sabem de um certo assunto,
e mostra para essas pessoas, através das próprias respostas dela, que elas julgam saber ter um certo conhecimento e, no final das contas, não possuem esse conhecimento que acreditavam saber. Eu mostro para vocês agora uma imagem da República, de Platão, o livro que, aqui, o livro A República de Platão. Vocês veem, eu acredito, aí a República, não vem? Você vê, Capela, a República aí? Então, a República de Platão é esse o livro em que se tem como tema principal o que é a justiça, a pergunta que leva o diálogo para frente. Acho interessante, então, ao falar do que é a justiça, pensar uma pequena palavrinha que o Capella falou agora há pouco, que é opinião. Então, eles vão começar o diálogo a partir da opinião. Mas a opinião é só o ponto de partida para o conhecimento. É aí que a gente vai entender que no pensamento de Platão existe uma distinção entre o que é opinião e o que é o conhecimento. A opinião pode ser de vários tipos. Ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa, ela pode ser uma opinião enganosa, enquanto que o conhecimento ele não admite a possibilidade dele ser falso. O conhecimento é o conhecimento verdadeiro. Quando eu conheço algo, eu sei de algo, eu sei aquilo que a coisa é em si mesma. Esse é o tema desse livro, o modo como Platão vai tentar distinguir essas duas categorias, esses dois modos de pensamento. Com isso, eu vou pedir agora para o Capella puxar um pouquinho mais as nossas questões de hoje. Bom, primeiro eu gostaria de saber o que foi no Platão, assim, você falou do livro da República, o que mais, pensando na possibilidade de uma questão do Enem, qual que seria, assim, em termos gerais, a maior colaboração de Platão para a filosofia em termos de teoria? Estou curioso para saber, né, para ouvir você falar, como funciona a teoria das ideias do Platão. Mais uma vez, eu queria saber da oposição entre o plano sensível e o plano inteligível. Como se dá essa espécie de educação platônica? Pensando mais de que quando a gente aprende as coisas, a gente aprende por meio do sensível, né? Então parece que o Platão ele tem um plano de que esse plano sensível do conhecimento ele é apenas um começo, mas que de algum modo você tem que avançar para pensar as coisas pelo plano inteligível. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco da filosofia do Platão, dessa educação do homem, do cidadão, essa espécie de epistemologia platônica, essa espécie de como que o ser humano, para Platão, ele passa a conhecer, como ele passa a distinguir o verdadeiro do falso, como ele passa a conhecer o que é justo, o que é o injusto, como ele passa a conhecer, em uma palavra, o bem. Eu queria que você falasse das ideias do Platão, um pouco do que é o simulacro, né? Para a gente já entrar na parte conceitual. Ok, perfeito. Eu acho que para quem está querendo conhecer Platão, já deve ter ouvido falar de Platão em termos daquele que distingue o mundo visível do mundo inteligível.
que distingue as ideias como sendo o princípio a partir do qual as outras coisas no mundo são formadas. Então, essa ideia de teoria das ideias é muito importante, é a contribuição maior de Platão e ter as ideias como princípio da realidade. Nós vimos na aula anterior que Tales de Mileto, o primeiro filósofo, a gente é assim conhecido na história da filosofia, teria dito que o princípio de tudo é a água. Então, colocou o princípio, a formação de todas as coisas, em um elemento material. Platão vai fazer uma coisa muito mais complexa do que encontrar num princípio material a explicação das coisas, de como as coisas são, e vai colocar esse princípio nas ideias. Bem, mas o que são as ideias? A gente pode pensar nas ideias. Primeiro, bom, eu tenho uma ideia de alguma coisa, eu tenho uma ideia para fazer alguma coisa, eu tenho a ideia, por exemplo, de fazer uma excursão para Ubatuba, eu tenho a ideia de construir uma cama, eu tenho ideias de vários tipos. O Platão, ao pensar na ideia, ele está pensando nessa palavrinha de novo que o Capella colocou, que é a ideia do bem. O que é a ideia do bem? Não é a ideia, de novo, de uma pessoa que é gente de bem. Não é bem isso. É a ideia de algo que unifica todas as coisas e é princípio de todas as coisas. Esse é o que é comum no grego, é essa palavra ter um significado próximo do que é o bem e o belo. As duas palavras são sinônimos, elas se relacionam, o bem e o belo. Então, é a partir desse bem, a ideia de bem, que as demais coisas no mundo, nós seríamos, então, cópias da ideia, das ideias. Seríamos, então, simulacros, para usar o outro termo, de cópia, cópias imperfeitas do que da ideia de homem, por exemplo. A gente deveria pensar, então, que deveria existir um homem ideal, ou um ser humano ideal, que, a partir desse ser humano ideal, é que todos os outros seres humanos seriam formados. Ideia um pouco difícil de ser concebida assim, num estalo, porque como é que um ser humano ideal existiria? É um ser humano que só existe na minha cabeça? Mais ou menos isso. É por aí que começa a ideia. Por quê? De novo, a gente tem que o caminho de educação que Platão propõe é que nós partamos do mundo visível e saindo do mundo visível, nós vamos alcançando maiores graus de conhecimento, de sabedoria e de raciocínio para entender melhor como é que algo pode ser ideal, pode não ser algo que se dá no mundo sensível e ainda assim ser causa do mundo sensível, algo que que está nesse âmbito do que é uma ideia pode ser então causa do mundo sensível. Essa ideia de causa que eu quero destacar e deixar bem forte para vocês. Esse é o, o grande a grande participação de Platão na história da filosofia é pensar as ideias como causa das coisas sensíveis. Isso é bem importante ficar guardado. As ideias são causa das coisas sensíveis. E, de novo, não é qualquer ideia. Por exemplo, a ideia de uma xícara. Não é bem disso que Platão está falando. Que tem uma xícara ideal, que tem a imagem, vocês só estão vendo a imagem da xícara, né? Eu estou aqui com a xícara nas mãos. Essa xícara aqui, ela tem temperatura, ela tem textura. O que vocês veem é só uma parte do que é a xícara. E vocês veem só um lado dela. Eu vejo o outro lado.
A gente vira, se eu virar aqui, ela tem todos os lados, mas a gente sempre vai ver uma parcela. A ideia, ela compreende todos esses aspectos, e ela é a causa das coisas. Então, a ideia de xícara, vamos dizer, é uma ideia comum, uma ideia particular de uma coisa fabricada até pelo homem. A ideia que Platão está pensando é a ideia do bem, uma ideia que está relacionada, então, aos temas que a gente está pensando aqui. Por exemplo, a justiça. Pensar a justiça já se torna um grau muito mais elevado de pensamento e de dificuldade de pensar do que a xícara. No entanto, se a gente for pensar racionalmente, é mais fácil pensar na justiça como sendo próxima de algo que deve ser ideal, e se eu conhecer esse ideal, então eu conheço o que é a justiça, do que fazer como as pessoas que dialogaram com Sócrates e dar exemplos do que é a justiça. Bom, o que é o exemplo, né? O exemplo é um caso particular, é um caso que aconteceu na minha vida que eu conto para vocês. Estava eu andando em algum lugar e alguém jogou uma pedra na minha cabeça. Eu vou dizer, que ato injusto. A pessoa jogou uma pedra na minha cabeça e eu não fiz isso, não fiz nada para ela. Isso é injusto. Isso é um caso da injustiça, um caso particular de injustiça. E é injustiça segundo o meu ponto de vista. Talvez essa pessoa, eu tenha feito alguma coisa há muito tempo atrás para ela me confundiu com outra pessoa, e não se configura aí como o grande, um exemplo que vale para todos os casos do que é a justiça. De novo, a justiça e o bem, a ideia é algo geral, é algo universal, que vale para todos os casos. Isso é muito importante. Essa, então, se a contribuição de Platão é dizer que as ideias são causa das coisas sensíveis, é uma causa que vale para todas as coisas. É uma causa universal, é uma causa geral, não é uma causa particular, que explica só o funcionamento de uma coisa no mundo, só explica por que este homem, este Capela, existe. Tem que explicar porque todos os seres humanos existem do jeito que os seres humanos existem. Então explica as semelhanças entre todas esses seres, mas o Capela é diferente da irmã do Capela. Então, eu tenho que explicar também a diferença entre o Capela e a irmã do Capela e dizer por que os dois participam da mesma ideia. Eles são explicados ambos como sendo seres humanos. É esse tipo de conceito que Platão visa abarcar com a teoria das ideias. Uhum. Então, pelo que eu entendi, tem certas coisas que podemos aprender pelo sensível, como você deu o exemplo da xícara, e há coisas que somente pelo pensamento, pelo nous, né, que nós podemos compreender. E a ideia de justiça, ou saber o que é a justiça, ela proveria de uma ideia do bem, né? O bem seria a ideia da unidade unificada, de onde provém todas as outras ideias, e a justiça seria um objeto, digamos, do pensamento. Não seria algo que você poderia apalpar, como a sua xícara, aqui, aponta para mim onde que está a justiça. Não seria algo material, não seria algo sensível, mas seria uma ideia. E nesse sentido, eu acho que a República, né, o livro da República, ele vem apontar que a justiça não é fácil de ser compreendida. Ela precisa de um método de se aprender a vê-la para poder julgá-la. Então, nesse sentido, eu acho que o Platão vem o primeiro ensinamento, que é não julgar sem saber do objeto
no qual você está julgando, sobre o qual você está julgando. Então, se eu não sei o que é a justiça, eu não posso dizer o que é justo e o que é injusto. E eu queria que você dissesse, né, para a gente ir para uma parte do nosso estudo, né, o que o Platão, no livro da República, ele queria dizer. Aliás, eu gostaria que você dissesse aquela parte tão famosa sobre a alegoria da caverna. Queria que você dissesse um pouco, talvez lesse alguns trechos, você vai colocar o seu modo de exposição. E depois, e o que essa alegoria da caverna, ela nos ensina? O que ela quer dizer? Qual é a interpretação da alegoria da caverna em relação à nossa busca pelo conhecimento, nossa busca por encontrar a verdadeira essência das coisas, e não apenas dizer, eu vi que isso acontece, então essa é a verdade, eu escutei alguém falando, e esse discurso me convenceu, acho que esse discurso é a razão, porque ele é simples, porque ele é óbvio. O que essa alegoria da caverna ela tem a nos dizer sobre a nossa postura de que primeiro a gente é uma pessoa ignorante, totalmente ignorante, e que é preciso encontrar um caminho ou encontrar um método para poder ver a luz, para poder reconhecer que quando a gente emitia opiniões, nós emitíamos simplesmente por repetir o que a gente ouvia ou por ver coisas e julgá-las apressadamente. Conte-nos um pouco sobre essa parte do livro da República, tão famosa, tão bonita, que é a alegoria da caverna. Muito legal, Capela. Acho que agora a gente entra aí, então, numa parte essencial para a gente compreender por que essa pergunta, o que é a justiça, a gente ainda não conseguiu dar a resposta, e quem sabe não chegue no final dessa aula dizendo o que é a justiça e chegue num outro caminho, né? Acho que o melhor meio da gente compreender essa questão desse caminho mesmo, saindo da ignorância para o conhecimento, é compreender o mito. Compreender essa simbologia que está lá no livro da República de Platão, no livro 7 da República de Platão, que trata justamente dessa relação, de uma simbologia que Platão estabelece para explicar de maneira condensada toda essa sua filosofia. Então, mesmo essa teoria das ideias que a gente mencionou agora há pouco, esse caminho de educação que a gente está conversando, e entender também por que é que, bom, a gente vai entender no contexto, por que é que o tema da justiça vai ser tratado a partir do mito da caverna. Também isso é importante a gente tentar esclarecer. E por que esse grande título, A República, tem a ver com uma teoria sobre o conhecimento, uma teoria sobre a educação, né, principalmente. Então, tudo isso a gente precisa esclarecer para entender como é que essa primeira pergunta gera toda essa série de questões que são importantes. Mas vamos por partes. A primeira parte que eu quero mostrar para vocês é falar um pouco sobre esse mito. A gente pode entender como um mito ou uma alegoria. Bom, a ideia de mito e de alegoria é sempre a ideia de uma história que contam elementos que estão além do racional. Bem, se a gente estudar Platão, vocês sempre vão ver ali alguém que é muito lógico, ou seja,
que têm premissas, que chegam a uma conclusão. E nós estamos acostumados no nosso mundo a, muitas vezes, nos distrairmos, né? A gente está acompanhando um texto, a gente se distrai, volta, ou a gente está vendo um vídeo, se distrai e volta. Mas Platão é muito justo no seu pensamento, justo, eu digo, condensado. É um pensamento, o pensamento antigo é um pensamento condensado, não se perde tempo enrolando. Então, muitas vezes, a gente precisa ter um pouco mais de atenção para entender essa passagem de uma coisa para outra. O que a alegoria e o mito fazem é condensar toda essa gama de conhecimentos numa história que depois a gente pode guardar para o futuro, lembrar dessa história, a partir da história, que é mais fácil lembrar da história, e remeter a todas as ideias que, todos os pensamentos, as ideias, não vamos confundir aqui a teoria das ideias com as ideias que eu vou falando, mas essa história serve para nós guardarmos os significados da filosofia de Platão, ok? Eu vou então falar um pouco sobre essa alegoria da caverna e depois a gente vai analisar e ver quais são as simbologias, os significados que essa história tem e que servem para a gente entender melhor a teoria das ideias, a investigação sobre a justiça, a relação entre mundo sensível, mundo inteligível e a educação, como que a Platão tem uma proposta ou um pensamento sobre a educação, nosso próprio desenvolvimento intelectual, nosso próprio desenvolvimento cognitivo e de pensamento. Bem, eu coloco para vocês verem agora, tá aí uma caverna. Então, o que Platão pede para a gente é que a gente imagine. Imagine que certas pessoas, essas daqui, estão ali no fundo de uma caverna muito escura, foram acorrentados desde criança, colocados nessa caverna, e então eles podem conversar entre eles, eles podem falar à vontade, comentar sobre o que eles estão experienciando na vida, mas eles também não têm muita mobilidade, eles não olham muito para o lado, eles olham só para frente, eles não conseguem olhar para trás, e eles estão acorrentados nessa caverna. Bem, atrás deles, o que eles não veem, tem um muro muito alto, em que passam coisas nesse muro. E como tem uma fogueira dentro dessa caverna, eles veem as sombras das coisas que passam por esse muro. E ficam ali a vida toda deles vendo essas sombras. Eles veem muitas sombras diferentes o tempo todo e comentam uns entre os outros sobre as sombras que eles veem. Algumas pessoas vão ter uma habilidade maior de ver, identificar e comentar sobre as sombras que estão vendo. Vão ter uma acuidade visual melhor, um raciocínio melhor sobre isso. E essas pessoas vão ser admiradas ali, como as pessoas que mais sabem dessas que estão dentro da caverna. Mas então, surge então uma dessas pessoas que, por um princípio interno, sente que que desconfia que existe alguma coisa a mais, que a vida não pode simplesmente ser encerrada nessas imagens que essa pessoa está vendo. É interessante notar aqui que essa pessoa nunca viu o exterior, nunca viu as coisas. Interromper um pouco? Sim, por favor. Bom, você falou eu estou vendo aqui a imagem, né? Você falou das pessoas que estão lá assistindo às projeções, mas tem umas pessoas aqui de capuz. Queria que você falasse um pouco como você interpreta essas pessoas. Será que seriam elas uma espécie de sofista? Ou que, não sei.
Quem são essas pessoas Pessoas, que portam as sombras, né? essas pessoas são determinadas aí como os amos da caverna. São as pessoas que cuidam da caverna. Provavelmente, a ideia é que as pessoas acorrentadas foram acorrentadas por alguém. Elas não, simplesmente não nasceram ali acorrentadas sem mais nem menos. Alguém ou um grupo de pessoas decidiu que acorrentar essas pessoas. Então, essas pessoas de capuz aqui, que estão inclusive segurando algumas imagens e projetando essas imagens no fundo da caverna, nesse cine caverna, Uhum. são, a gente pode entender como os amos da caverna, as pessoas que estão cuidando para que as pessoas fiquem presas lá dentro da caverna, vendo as coisas, vendo apenas sombras, né? Então, aí é uma pessoa só. Aqui é apenas esse cara que está depois da fogueira é a mesma pessoa que se libertou das correntes. E aqui é só as fases em que ele tá passando, é isso? Exatamente, exatamente. Então, vamos de novo. Uma dessas pessoas se libertou das correntes, com muita dificuldade. Imagina que essa pessoa estava ali sentada a sua vida toda, ela não tinha muita mobilidade, então com muito esforço foi subindo essa caverna, foi escalando essa caverna ali que imaginem, uma pessoa que nunca fez exercícios físicos na vida, nunca andou, porque está acorrentado, com muita dificuldade, foi fazendo esforço, atravessou essa fogueira depois de algum tempo ali, lutando com essa dificuldade física. Então, passa pela fogueira e continua olhando para a luz. Primeira coisa que essa pessoa vê é a fogueira. Vê que as imagens eram projetadas através da luz da fogueira, que já observa ali um primeiro movimento do conhecimento, um primeiro momento. É esse o primeiro momento que essa pessoa tem. Então ela Ela percebe continua. que o que causa a projeção na parede é o objeto, é os objetos, mas devido à luz da fogueira. Devido à luz da fogueira. É todo um conhecimento que essa pessoa não tinha. Ela não tinha a imaginação para pensar que as sombras eram constituídas dessa forma, ou ainda que a E aí ela causa já ganha das uma sombras noção. era a fogueira. E aí ela já ganha essa pessoa já ganha uma noção de causa e de efeito, seria isso? Exatamente, exatamente. Vocês veem que é um primeiro nível de conhecimento. Ali ela só via sombras. Ela vê então a fogueira e vê os anteparos que produzem as sombras. E tem, digamos, uma noção de causa e efeito que ela não tinha até então. Ela via somente as sombras. O conhecimento dela estava num nível das sombras, passou então para um nível um pouco mais intelectual, de uma complexidade maior, que é esse conhecimento da fogueira como causa das sombras. Mas ela sabe que existe uma outra luz. Ela consegue ver uma luz muito pequena, porque a luz mal entra na caverna. Então ela continua ali escalando a caverna para tentar encontrar essa outra luz, porque até então, antes ela não sabia que existia uma luz proveniente da fogueira, agora ela já sabe que tem a luz da fogueira e uma outra luz que ela não conhece, desconhece completamente. De novo, com muita dificuldade, essa pessoa vai escalando a caverna e consegue ir para fora da caverna. Chegando lá para fora, imaginem só, uma pessoa que nunca viu a luz do sol, que passou a sua vida toda com a luminosidade de dentro da caverna. Essa pessoa fica completamente cega. Ela não consegue ver mesmo com a luz. É a própria luz do sol, a luminosidade natural, que impede essa pessoa de ver. E ela fica ali por um tempo, acostumando seus olhos com essa luminosidade,
Primeiro ela coloca um anteparo na frente dos olhos e ela vê a sombra produzida, o reflexo ali das coisas, até que ela vai entender, os olhos vão acostumando e vai conseguindo ver as coisas iluminadas pela luz do sol. Esse, essa, essa pessoa vai se habituando à luz do sol até certo ponto que ela consegue até mesmo olhar para o próprio sol, mesmo que seja por pouco tempo, mesmo que seja com alguma dificuldade, é possível olhar por algum tempo para o sol. E aí, se eu me lembro bem, é preciso você ter essas fases do conhecimento. Partir do interior da caverna, perceber algumas coisas progressivamente, antes de olhar diretamente para o sol, que talvez ali que seja a maior metáfora, a maior analogia de Platão com a ideia do bem. Seria isso? Exatamente. Não dá para sair da caverna e olhar diretamente para o sol. Eu vou pensar com vocês o seguinte. Imagina se essa pessoa sair lá dentro da caverna, olhasse para o sol, tivesse a possibilidade, por um buraco na caverna, por qualquer motivo, de ver o sol diretamente, com aquela qualidade de visão que ela tinha ali dentro da caverna desde que nasceu. Ela não ia nem sequer entender que aquela era a fonte do sol, porque ela ficaria completamente cega. E seria muito difícil que, dentro da caverna, olhando diretamente para o sol, de uma vez, ela conseguisse ver o sol, entender que aquilo é o sol, que é uma fonte de luz. Ela não veria nada, né? Então, é necessária essa progressão. Imaginem que Eu imagino que isso aí causaria tanta dor nessa pessoa que ela não acreditaria que a verdade estaria ali. Com certeza, com certeza. Seria a dificuldade de conseguir conceber que tem alguma coisa de boa ali mesmo, ou melhor, de bem. Então, parece que essa progressão faz com que a pessoa que olha direto para a ideia de bem, conhece a ideia de bem, reconheça essa ideia como ideia de bem, não é isso? Uhum. Então, a gente não reconheceria mesmo a ideia de bem se a gente não passasse por esse processo. Processo longo, complicado, que leva tempo, que exige esforço, mas que exige também uma outra coisa, que é o desejo de conhecer alguma coisa, o desejo de conhecer alguma coisa pelo incômodo de que aquilo que já se conhece não é suficiente para como conhecimento mesmo. Então, bom, eu continuo agora para dizer um detalhe dessa alegoria da caverna. Essa pessoa foi para fora, ela conseguiu ver o sol, ela está lá em cima da caverna. Olha pássaros e vê a realidade e concebe que tudo o que ele tinha visto até então não era senão o reflexo, ou a sombra das coisas, e não as coisas mesmas. Então ele contempla as próprias coisas, as coisas em si mesmas. E vê ainda que a causa ou a fonte da visão dessas coisas é o sol, ou seja, na analogia, a ideia de bem. Mas então essa pessoa, ela não se contenta com ela simplesmente saber de tudo isso e ter todas as pessoas com quem ela nasceu e conviveu por tanto tempo presas dentro da caverna, acorrentadas dentro da caverna, acorrentadas como escravizadas pelas sombras e sem esse conhecimento. Então, o que essa pessoa faz? Ela se sente na obrigação de voltar, fazer a descida de volta para a caverna, passar de novo pela dificuldade de fazer esse esforço físico. O esforço físico ainda, apesar de agora estar mais preparada, essa pessoa ainda vai ser difícil para ela descer a caverna,
mas mesmo assim, ela decide descer, passar pela fogueira, passar pelos ambos guardadores ali da caverna, provavelmente se esgueirando ali para ninguém perceber se a pessoa está passando por ali, e então chegar depois ali de ter caído, se esborrachado na descida, se esfolado e mais, está ali tentando se adaptar de novo à baixa luminosidade da caverna. Essa pessoa tem que fazer o esforço, se adaptar a essa baixa luminosidade, então encontra as pessoas que estão ali acorrentadas. Imaginem vocês, a pessoa está acorrentada ali, sempre viveu naquele lugar, sentadinha, confortável, assistindo o Cine Caverna. Então chega aquela pessoa que saiu há muito tempo, conseguiu se desvencilhar das correntes, chega tateando a caverna, não está enxergando direito e está todo esfolado, com cheiros diferentes. E essa pessoa tenta convencer as outras dizendo: eu sei o que é real, vocês estão vendo sombras. Eu encontrei a felicidade, eu estou mais feliz agora. E quero que vocês sejam mais felizes também. O que vocês fariam se vissem essa pessoa? Não acreditar logo de cara que ela está muito melhor do que ela estava? Muito melhor do que você, do que a sua própria condição? É muito provável que todas essas pessoas, ou a maior parte delas, olhasse para um líder que surgisse ali entre eles, aquele que tinha a melhor interpretação sobre as sombras, melhor acuidade visual das sombras, e essa pessoa dissesse: você está com algum problema, você saiu, não está bem, a gente está vendo que você não está bem, que está falando de coisas que não existem. E daí, assim, lembrar como isso acontece na vida, né? As pessoas que muitas vezes chegam com pensamentos novos, pensamentos que não são comuns, são criticadas. A gente geralmente pensa que é a opinião da maioria que importa, né? Que a gente quer ser convencido a estar dentro da opinião da maioria. E essas pessoas ali vão se sentir muito mais confortáveis estando na opinião da maioria do que estando junto com aquele que que diz ter o conhecimento do verdadeiro, a visão real. Vejam bem como as coisas se invertem agora no nosso próprio pensamento, em imaginar, nos imaginar como sendo uma dessas pessoas presas. Como é que ele pode convencer uma dessas pessoas a fazer o mesmo caminho que ele fez? De se desvencilhar das correntes, fazer o esforço físico de subir a caverna, se adaptar à luz do sol e então poder ver as coisas como elas são. Então, eu gostaria que vocês lembrassem dessa imagem toda, dessa história toda, a saída da caverna, e depois a descida de volta para a caverna, sempre pensando, se uma dessas pessoas saiu, é possível que alguma delas possa e queira sair junto com esse que estava ali. Mostrando o seguinte, que a busca pelo conhecimento, a busca pela sabedoria, pelo conhecimento verdadeiro, é algo que já está dentro da pessoa. Né? Essa busca que vocês que estão fazendo cursinho, que estão estudando para o Enem, já tem. Vocês são filósofos nesse sentido, pessoas que estão buscando a sabedoria, estão nesse caminho. E vejam bem, esse caminho se dá para todas as coisas na vida. Então, se esse caminho serve para entender a justiça, ele vai ter que servir também para conhecer outras coisas, né? Então, acho que agora a gente poderia pensar um pouco mais sobre os elementos dessa alegoria, né? A gente entendeu que é um caminho do conhecimento, um caminho do conhecimento que envolve aquisição de maiores conhecimentos e de maior complexidade do conhecimento,
e uma complexidade que passa do que é sensível, né? A gente pode dizer que só a dica do Capella ali na fogueira sobre a causalidade mostra que a causalidade não é uma coisa que se dá simplesmente pela visão. Você não vê a fogueira como causa. É a partir do intelecto que a gente pensa a relação entre a fogueira e as imagens, uma sendo causa e a outra efeito. É esse tipo de avanço do conhecimento que ocorre ali na fogueira. A fogueira também pode significar certo desejo, esse desejo de olhar para a luz. A luz sempre tem esse significado, né? De sabedoria, de iluminação. Então, é um primeiro movimento em direção ao conhecimento, um desejo do conhecimento. O desejo ainda é sensível. Mas então, quando essa pessoa sai da caverna e ela vai olhar para o mundo, vai ver a realidade, tal como o sol ilumina essa realidade. O sol, então, como a gente já disse, é a outra figura, o segundo símbolo que a gente está falando aqui, um é a fogueira, o outro é o sol. Então, tem dois símbolos que são causas de conhecimento e que atraem o nosso desejo de conhecimento. Um é a fogueira, que é menor, e o sol é a fonte real de conhecimento, ó, é o próprio bem. Agora, não se encerra aí as fontes de conhecimento, porque isso não significa que as sombras não sejam conhecimento. São conhecimento também. A partir do conhecimento das sombras é que o nosso acorrentado decidiu sair da caverna. As sombras também têm uma simbologia. E essa simbologia que a gente falava antes, da relação entre a ideia e a cópia da ideia. Porque você tem ali, como eu mostrei para vocês, a xícara. Vocês só veem um lado da xícara. Vocês não conhecem nem o interior da xícara. Eu conheço. Se eu olhar aqui, eu conheço. Eu estou para vocês, nesse momento, tal como o homem que saiu da caverna e viu ali a totalidade. Eu posso mostrar para vocês a xícara vazia, mas e o fundo da xícara. Mas o fato é que o que vocês viram agora na xícara é tal como a sombra. É apenas uma parte da realidade, uma imagem que não dá a totalidade. A sombra é o começo. Então, é preciso sair, partir da sombra, mas avançar para o conhecimento olhando para a causa da sombra, que é a fogueira, e mais adiante ver as próprias coisas, é mais uma parte do conhecimento, e depois entender qual é a causa da visão das próprias coisas, dessas coisas que esse homem fora da caverna está vendo jarros, árvores, pássaros, montanhas, tudo isso ele vê. Mas, de novo, ele vê tudo isso porque o sol ilumina e o sol aqui representando, então, a ideia do bem. Então, eu pergunto de novo para você, Capela. Fica mais claro agora? Assim, a gente consegue avançar um pouquinho mais nessa compreensão de Platão? Sim, fica um pouco mais claro. E é interessante você falar dessa progressão, que é primeiro mais fácil a cópia da cópia, que seria as imagens projetadas, as imagens sensíveis, digamos assim, para depois você compreender o que causa essas. E já precisa um pouco, já de maneira mais tranquila, usar o pensamento, não somente a parte sensível, né? Mas já começando a usar esse raciocínio. E quando você parece se libertar efetivamente
da caverna e olhar diretamente para as coisas, parece que você percebe que as imagens não são a causa das coisas, mas que são uma outra coisa que causa as imagens. E aí dá para entender qual que foi o raciocínio de Platão. Agora, Felipe, eu acho que está ficando um pouco longo. Eu gostaria de resolver uma questão do Enem sobre Platão, né? Eu queria falar mais sobre o filósofo, sobre democracia, mas acho que a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Já resolveu um probleminha, a questão do Enem. O que você acha? Acho perfeito, Capela. Você tem uma sugestão de questão? Quer que eu sugira uma questão? Tem uma sugestão, mas antes eu preciso ir ao banheiro. Então você pode cortar a gravação? Posso. Beleza. Bom, agora a proposta é colocar uma questão de vestibular sobre Platão e tentar resolver com vocês, ajudar a analisar o texto e responder. Bom, aí agora o Felipe vai projetar a questão aí que a gente escolheu e vamos tentar resolvê-la. Bom, tá aí a questão, né? A questão caiu no vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista, em 2009. A questão foi sobre Platão. Vou ler para vocês o enunciado da questão. E a gente vê aqui embaixo, bem em letras pequenas, de onde é esse enunciado, que diz que foi escrito pelo Platão e tem como título a obra Fedro, ou da Beleza. Ou seja, o título tem um nome, Fedro, ou da Beleza, ou seja, é o título. São Paulo foi onde foi editado esse livro. A editora é Guimarães. Esse livro foi editado em 1998. Ok, dados sobre a obra. Vamos então à leitura do enunciado, que diz o seguinte: a obra de Platão, o Fedro da Beleza. O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhes perguntarmos algo, mantém o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas, se o interrogarmos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma. E quando são maltratados e insultados injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos. Aí se encerra o texto e há um comando, um enunciado do que proceder, o que fazer com esse excerto de Platão. Que diz o seguinte: nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Assinale a alternativa que permite concluir, com apoio do fragmento apresentado, uma das principais características do platonismo. Vamos ver, então, a primeira alternativa, que diz o seguinte: a forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, e o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. Alternativa B. O platonismo se vale da oratória política, sem compromisso filosófico com a busca da verdade, mas dirigida
ao convencimento dos governantes das cidades. Alternativa C. Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido completo, as quais, no seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo. Resposta. Alternativa D. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois o conhecimento filosófico modifica-se segundo as habilidades e a argúcia dos filósofos. Alternativa E. A poesia rimada é o veículo de difusão das ideias platônicas, sendo a filosofia uma sabedoria alcançada na velhice e ensinada pelos mestres aos discípulos. Muito bem. A gente tem aí um texto, então, de Platão, que faz uma comparação entre escrita e pintura, diz que a escrita é semelhante à pintura. E as alternativas são muito variadas, mas voltemos então, a gente tem o texto, as alternativas e o comando. Capela, na sua visão, qual é a alternativa correta? Bom, na minha visão, é a alternativa A. E você poderia justificar por que a Sim, eu alternativa poderia A? justificar, mas antes eu vou tentar expor o método pelo qual eu cheguei a essa conclusão, de que a verdadeira alternativa é a A. Bom, de antemão, podemos já utilizar um conhecimento que a gente tem sobre Platão. Então, para você fazer é preciso uma noção, estudar antes, saber alguma coisa. Né? E depois, é preciso ter um método de interpretação do texto. Então, essas duas coisas associadas vão ajudar não somente a contar uma alternativa que é correta, mas também eliminar as alternativas falsas. Certo? Perfeito. Bom, pela aula que a gente teve sobre Platão, é possível já de cara saber o que essa questão propõe, que é você saber a diferença entre o discurso, né, que o Excerto coloca aqui como o que há de terrível na escrita, que é a semelhança com a pintura. Então, pelo que a gente viu, as imagens, ela não diz nada sobre o descobrimento da verdade. Pelo menos ela não diz o que a coisa é. Se você perguntasse uma imagem, ela reduziria ao silêncio. Então, pela nossa aulinha, a gente já vê pelo método dialético que o diálogo é a maneira melhor de você conseguir investigar o objeto verdadeiro. Está de acordo até aí? Sim, completamente de acordo. Bom, eu gostaria só de reforçar essa ideia. A ideia de que o que tem ali é a palavra silêncio, né? Chama muita atenção. Porque logo de cara se diz que é o silêncio que ocorreria diante dos escritos se a gente perguntasse algo para eles. Então, o diálogo está negado, né, no enunciado da questão. Eu gostaria de ouvir mais o que você tem a dizer. Bom, o que mais me chama a atenção nessa palavra silêncio é essa brincadeira com
em que ele faz de perguntar alguma coisa para o escrito. Então, o escrito ele diz muitas coisas, né? Ele revela muitas coisas, mas talvez essas coisas que ele revela não sejam suas. Então, se você não tiver um pensamento realmente vivo, não a aparência de vivo, você não obtém resposta alguma. Eu interpreto esse silêncio como isso. Mas o que eu gostaria de dizer é que algumas alternativas, elas podem ser excluídas já de antemão, tanto do ponto de vista da interpretação do excerto, quanto do ponto de vista dos conhecimentos que a gente já tem quando vai fazer a prova. Por exemplo, a B. O platonismo se vale da oratória política, sem compromisso filosófico com a busca da verdade. Bom, sem compromisso filosófico com a busca da verdade, isso já exclui a questão, né? Porque, na verdade, como a gente sabe, o platonismo ele se interessa primeiramente da busca da verdade, não a um relativismo com o qual os políticos trabalham, né? Mais dirigida, continuando, né? Mais dirigida ao convencimento dos governantes da cidade. Bom, esse aí talvez seja mais um trabalho do sofista. Então a gente não pode confundir o Platão com o sofista. Essa aí eu eliminaria de cara. A C, por exemplo, Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido completo, as quais, no seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo. Bom, como a gente viu lá na alegoria da caverna, não é uma simples sentença que vai fazer você chegar ao conhecimento, mas é uma progressão, é uma subida. Então, a gente pode até mesmo partir das opiniões, partir das imagens, mas essas imagens, elas são só provisórias. Elas servem para a gente começar a conversar e fazer essa subida, essa progressão para a saída da caverna. Então, eu acho que essas pequenas sentenças, elas não vão funcionar para a busca do conhecimento. Eu eliminaria C por isso. A D. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois o conhecimento filosófico modifica-se segundo as habilidades e a argúcia do filósofo. Bom, o conhecimento filosófico ele não se modifica. Na verdade, ele procura, né? Ele não tem a ver com caráter ou argúcia de um filósofo. Ele tem a ver com algo, digamos assim, que existe de fato e o filósofo tem o papel de buscá-lo e não de modificá-lo. Então, essa aí eu eliminaria pela própria má construção da frase dessa D. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso? Não, eu acho que ele tem talvez uma natureza mais semelhante ao científico, né? Não ao religioso. Aí, a poesia rimada é o veículo de difusão das ideias platônicas. Não, não é a poesia rimada. A gente viu que talvez o Platão ele tenha escolhido o diálogo exatamente para perguntar o que o seu interlocutor tem a dizer, e jamais uma composição pré-moldada sobre a rima, sobre qualquer outra coisa. Continuando. Sendo a filosofia uma sabedoria alcançada na velhice e ensinada pelos mestres aos discípulos. Não, eu acho que, conforme a filosofia do Platão, é no diálogo mesmo um pupilo e um muito sábio
essas duas coisas, elas se complementam, e não um discurso do mestre que parte para o discípulo, como se o mestre ele tivesse o conhecimento e o discípulo ainda não. Eu acho que essa construção do diálogo, tal como Platão nos ensina, que é a verdadeira dialética, a verdadeira método de investigação, e não simplesmente, eu tenho a sabedoria e eu vou dizer o que ela é. Bom, acho que sem dúvida para mim é a alternativa A. O que você acha? Sem dúvida, para mim também é a alternativa A. Eu só adicionaria uma informação muito preciosa para responder essa questão, que é a leitura do comando da questão. E já dá a própria interpretação do texto. Diz, nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Ou seja, a concepção de filosofia do Platão vai ser contraposta, vai ser diferente do que ele diz sobre a escritura e a pintura. Então, é a partir dessa informação que se extrai a característica do platonismo. Então, no próprio texto que está aqui do lado, essa característica do platonismo. Então, pensando ao contrário do que é a pintura e a escrita, ou seja, que não responde, que fica em silêncio, é que se encontra essa característica do platonismo. Essa é a característica muito forte, né? Dessa alternativa A, ou seja, o diálogo e não o silêncio. E também não a rima, não a poesia rimada, não a poesia melodiosa, nem mesmo a modificação do caráter ou argúcia do filósofo, e não as frases curtas, mas sim o diálogo, aquele que pergunta e tem algo a responder. Tem alguma coisa viva que responde para você. Eu acho que essa é a chave para você responder. Se Platão fala em diálogo, é porque ele não busca nem a sentença curta, nem o discurso melodioso, nem as aparências e nem algo semelhante a uma, como ele diz assim, ao que se modifica segundo as habilidades. Não, é realmente uma conversa, um diálogo, é um questionamento em busca de respostas e não do silêncio. Bom, eu acho que dessa maneira a gente resolve, né? Exatamente. Questão a alternativa A, a alternativa correta. Bom, e com isso a gente encerra essa bateria de estudos sobre Platão. Claro, tem muita coisa a dizer sobre Platão. Platão é um dos maiores gênios, maiores filósofos da humanidade. Então, é preciso, para compreender melhor Platão, é preciso estudar a fundo Platão. Mas o nosso objetivo hoje é fazer com que os alunos, os estudantes, eles tenham uma noção do Platão para quando chegar uma questão sobre ele não ficar totalmente perdido. Você gostaria de dizer mais alguma coisa, Felipe? Eu gostaria só de citar um filósofo contemporâneo do século XX, que chama Ludwig Wittgenstein. E Wittgenstein diz que toda a filosofia não deixa de ser uma nota de rodapé ao que falou Platão e Aristóteles. Isso quer dizer que tudo que a gente vai estudar para frente é muito importante o conhecimento desses dois filósofos. A gente estudou Platão hoje, o nosso próximo objetivo é estudar um pouquinho de Aristóteles, não é isso? Então, a gente consegue ter assim, a base da filosofia. E não vamos encerrar aí a filosofia, porque
tem todas as outras notas de rodapé muito importantes a essas filosofias e que sem elas a gente não compreende o movimento da história da filosofia. Bom, obrigado, Felipe. Boa noite a todos e até mais. Até.